Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a você, agente municipalista que nos acompanha, transmitindo aqui diretamente dos estúdios da CNM. Meu nome é Maurício Zanin e nós estamos em mais um bate-papo com a CNM. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão da Previdência Municipal e como você, vereador do seu município, pode participar e pode atuar direta ou indiretamente na escolha da opção previdenciária, se vai ser regime próprio, se vai ser regime privado, quais são as opções que você tem, as vantagens, as desvantagens e principalmente qual é o seu papel enquanto vereador. Hoje nós vamos fazer um bate-papo especial porque tivemos uma ação muito particular focada na ação dos vereadores. Mas você, agente municipalista, também vai poder nos ajudar muito e contribuir com o seu bate-papo, com a sua pergunta diretamente. Para quem nunca participou do bate-papo com a CNM, você pode encaminhar perguntas diretamente pelo nosso YouTube, Facebook ou pelo nosso Telegram. Estamos aqui com a Diana Lima, especialista em Previdência Municipal e professora da UNB. Tudo bem, Diana? Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Conte pra gente, então, nós estamos aqui com os agentes municipalistas, nós estamos numa transmissão ao vivo, isso está sendo feito tanto ao vivo quanto gravado, então fica aqui um registro para quem quiser saber. Então, o que as pessoas precisam saber sobre a Previdência Municipal e qual é o papel do Legislativo em relação a ela? O que você poderia contar pra gente? Não, Zanin, eu vou começar primeiro agradecendo aqui o convite da Confederação, um abraço aí para os agentes municipalistas, né, e muito importante essa rede. A Previdência é um assunto muito complexo, interessa a todos nós, como cidadãos, como gestores, principalmente as prefeituras, né, que tem essa dificuldade, o cobertor está curto das finanças, então a Previdência é sempre uma discussão que envolve muitos recursos. Então, não afeta só o governo municipal, mas também o estadual e o federal. Em relação a essa ação particular que a CNM fez com os vereadores, é uma pesquisa que foi encaminhada há cerca de um mês. O convite foi enviado pela CNM, foi feita uma matéria para a gente estudar a atuação legislativa na Previdência Municipal. Então, a gente já deixa, o pessoal aqui da rede municipalista já vai deixar o link para aqueles vereadores que não tiveram oportunidade de participar, de responder essas perguntas. É muito importante a sua participação para a gente fazer esse diagnóstico, na verdade, do entendimento do vereador em relação à Previdência. A Previdência não é um assunto fácil, muito difícil para os gestores trabalharem, lidarem com a situação e muito difícil para nós mesmos, cidadãos, entendermos toda essa problemática. A gente está em plena discussão da reforma dos critérios que envolve a Previdência no Brasil. Muitos prefeitos estão nesse momento de decisão, de ter regime próprio ou não. Então, a gente queria organizar primeiro, esclarecer como é estruturada essa Previdência Municipal. Então, ela pode ser um regime geral, o município obrigatoriamente está vinculado a um regime de previdência. No caso dos servidores dele, ele pode optar por ter regime próprio de previdência social, que é uma espécie de INSS local, ou ele pode continuar vinculado ao regime geral de previdência, como são os demais empregados terceirizados. E quais são as diferenças e quais são as vantagens de você estar no regime geral, no regime próprio, e todo mundo, quando o município opta pelo regime próprio, todos vão para o regime próprio, alguns permanecem no geral? Quais são essas características? Porque isso é muito discutido e as pessoas falam superficialmente, elas não conseguem entender qual é o processo. Espera aí, eu vou me aposentar por onde? Eu sou um professor municipalizado da escola estadual, contribuí a vida inteira, e agora? Por onde eu me aposento? Como é que funciona isso? Então, atualmente, nós temos 2.109 entes federados, no caso, quase 2.100 municípios que optaram por ter regime próprio. Na verdade, essa é uma iniciativa do prefeito, quando ele assume a prefeitura ou ao longo do mandato dele. Então, primeiro ele avalia se o município tem regime próprio. Como eu disse, 2.100 municípios já têm, e os outros, mais de 3.000 municípios, ainda estão no regime geral. Então, aquele prefeito que está no regime geral, ele pode fazer essa opção de ter regime próprio ou não. Ele tem a iniciativa de propor um projeto que vai para a Câmara dos Vereadores, então é aí que começa a atuação do vereador. Todos os municípios têm regime geral, mas ele pode passar a ter o regime próprio, então, é isso? Aqueles que optaram por ter regime próprio,
os servidores desse município, todos eles estão vinculados ao regime próprio. A gente diz que ele continua tendo regime geral porque ele tem funcionários terceirizados, ele tem empregados também que não são concursados. O regime próprio se aplica a servidores públicos concursados. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu tenho no meu município uma pessoa que entrou num cargo comissionado, ele não vai, então, contribuir para o regime próprio. Ele vai continuar contribuindo para o regime geral e tendo o seu processo de aposentadoria. O pessoal já está começando a se manifestar. Só falar um oi aqui, ó. O Pompeu Alves, bom dia. Vereador Pompeu de Ninice, Abaré, Bahia. E aqui Reginaldo Batista dos Santos, bom dia. Acompanhando. Para quem está nos ouvindo agora, a Sara já postou tanto no nosso Telegram, quanto no YouTube e Facebook, o link com essa pesquisa para que o pessoal consiga responder diretamente. A pesquisa é interessante porque a gente tenta aprofundar vários aspectos desse entendimento da atuação do vereador na Previdência. Então, acaba que o questionário também vai ser instrutivo para esse vereador. Então, a gente procurou perguntar tudo que envolve a atuação dele na Previdência Municipal. Mas vamos voltar. Vamos voltar antes da gente falar do papel do vereador. Vamos explicar então essa diferença do geral, do próprio. Como é que um prefeito que não tem regime próprio, o que ele tem que considerar para fazer esse estudo, essa opção de ter um regime próprio? A primeira iniciativa é contratar uma avaliação atuarial. A gente tem aqui no estúdio também o Fernando. Se tiver alguém que tem alguma dúvida específica sobre esse processo de avaliação, ele é um especialista nesse assunto, também aqui é consultor da CNM. E nessa avaliação atuarial é avaliado se a contribuição que a prefeitura vai passar e a contribuição que o servidor vai passar para o regime próprio é compatível mais ou menos com o que ele já paga no regime geral. Então, os gestores procuram normalmente, né, Fernando, fazer essa conta. Por quê? Porque normalmente a opção pelo regime próprio se dá buscando um espaço fiscal. Ele quer ter menos despesas com a Previdência para sobrar mais recursos para ele fazer outras despesas na prefeitura. Ou seja, eu faço um cálculo matemático avaliando entre vários critérios a opção de vida, o tempo, o valor que eu vou pagar e vejo qual é o valor que eu preciso contribuir no presente para garantir a vida dessa pessoa na aposentadoria no futuro. Funciona mais ou menos como no regime geral. Todo mundo tem descontado no contra-cheque uma alíquota de contribuição, que é o que a gente chama de contribuição do servidor. E tem a contrapartida por parte da prefeitura, que a gente chama de contribuição patronal. Quando a gente faz opção pelo regime próprio, isso continua acontecendo. Só que em vez do repasse desse recurso ir para o INSS, que é quem administra o regime geral, ele vai para uma autarquia ou para um fundo que é criado nessa prefeitura e onde é feito esse cofrinho, né, a guarda desses recursos para garantir o pagamento dos servidores dessa prefeitura, desse município, não só da prefeitura, porque todos os servidores municipais estariam incluídos, para pagar a previdência, a aposentadoria, as pensões, quando esse servidor vier a se aposentar. E uma coisa que acontece de diferente, então, é que, por exemplo, eu recolho esse recurso e faço um fundo, um caixa, faço um saldo nesse cofre para pagar a aposentadoria. Exatamente. Diferente do que o que acontece hoje no regime geral, que tem um pacto intergeracional, que o que foi pago entre a geração anterior é utilizado, ou seja, você não tem essa acumulação no sistema do regime geral. No caso do regime próprio, também, parte desse recurso ele acaba não sendo acumulado, porque ele é usado para pagar os benefícios. Porque da mesma forma que no regime geral é um assunto mais técnico, mas a gente tem o que a gente chama de massa solidária, né? Então, todos aqueles servidores em seu conjunto contribuem para bancar o benefício de todos aqueles servidores. A diferença é que no regime próprio, pelo planejamento, a gente já visa esse pagamento no médio e longo prazo, o que não acontece no regime geral. O regime geral hoje, o que se arrecada, é sabido, as apresentações que o governo faz, o que eu arrecado não é suficiente para fazer esse cofrinho. Eu recebo 100, eu gasto mais do que 100. Eu estou gastando 250. E a população está envelhecendo, então provavelmente você tem um problema. E aí o governo busca alternativas através da reforma da Previdência para equilibrar essas contas. No regime próprio, como a gente tem uma massa menor, ele busca esse equilíbrio desde o momento do ingresso do servidor. E aí, com isso, é monitorado para a gente fazer esse cofrinho, e aí a gente consegue o que a gente diz
guardar esse dinheiro ou capitalizar esse recurso para pagar o benefício lá na frente. Deixa eu colocar aqui uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook. Vamos lá. Ramon Novaes está perguntando assim, bom dia, meu município tem regime próprio e, segundo dados, tem um déficit milionário. Dentro de alguns anos, as aposentadorias não terão como ser pagas. Qual a melhor saída? Já vou ler aqui uma série dos que estão fazendo. Luiz Suetônio está só falando um oi, levantando o bracinho aqui, falando, opa, estou aqui. Então, Luiz, aproveita aí quem está nos assistindo, compartilha esse vídeo agora, porque isso aumenta o alcance e garante a chance de mais pessoas tirarem suas dúvidas. Ramon Novaes pergunta aqui, sou vereador de Quixabeira, Bahia, e Ronaldo Batista dos Santos, secretário de administração de Britânia Cajuru, Goiás. Então ele está perguntando justamente aí, o Ramon Novaes, perguntando, e aí, tem um déficit milionário no meu regime próprio, o que eu faço? Então, o Ramon é de que município? O Ramon não disse. Ramon, conta aí pra gente. Conta pra gente, Ramon, um pouquinho da história do seu município, qual o tamanho dele. O tamanho, o porte, se tem 1.000, 2.000, 10.000, então, 100.000, 200.000 habitantes. Olha só, Ramon, o problema do déficit, ele não é prerrogativa do regime próprio. A gente está vivendo um problema de envelhecimento internacional. Não é problema, vamos lá. É um fenômeno. Mas é uma coisa positiva. A outra alternativa era morrer cedo, né? Exatamente. Então, é que nem a velhice. A Fernando Montenegro falou, o que você tá achando da velhice? Falou assim, olha, ruim, mas a outra alternativa era pior, né? Então, é um debate que a sociedade tem que encarar. Então, a Previdência, essa questão de equilíbrio de contas previdenciárias é uma conta difícil de ser feita. Por quê? Porque as gerações, com o passar do tempo, elas têm vivido mais. Então, se você permanece com a regra anterior, como é que funcionava? Você se aposentava você se aposenta hoje com 50 e poucos anos, mas há 20, 30 anos você vivia até os 70. Hoje a expectativa de vida chega a 90. Então você vai passar mais tempo recebendo o benefício e contribuindo no mesmo tempo que você já contribuía. Então é natural que esse fenômeno ele seja aperfeiçoado. Então eu tenho que ajustar, calibrar essa conta de modo que o que eu contribua seja o suficiente para garantir o pagamento do benefício que eu vou receber. Não é que o Zanin vai receber, não é que o Fernando, a Yuli, que está aqui da CNM também vai receber. Então, essa conta, ninguém quer pagar mais, ninguém quer trabalhar mais tempo. E aí nós chegamos nesse... ao déficit que o Ramon falou especificamente, o Ramon, a questão é de ajuste dessa conta. Então, o que está acontecendo é que a alíquota que está sendo cobrada dos servidores do seu município não está sendo o suficiente para bancar essa projeção de pagamentos no futuro. E provavelmente o cálculo atuarial não está sendo feito e não está conseguindo refletir essa perspectiva da evolução financeira do município. Então, a gente tem a legislação definindo 11%. A gente até está tendo um fenômeno agora que vai atingir também os municípios, que essa alíquota mínima vai passar a ser 14%. Os servidores não querem que aumente a alíquota, mas isso é necessário para manter essa conta equilibrada. Então, Ramon, provavelmente, com essa iniciativa que acabou de sair aqui, uma medida provisória do governo federal, ela vai ter impacto aí no equilíbrio. Como é uma conta atuarial, porque uma coisa é o que a gente chama do equilíbrio financeiro, é o fluxo de caixa do ano. Qualquer servidor municipal tem garantido o pagamento do benefício, mesmo que seu regime seja deficitário. Por quê? Porque a Previdência, o pagamento da aposentadoria é uma garantia constitucional. O que o governo vai ter que fazer é ajustar essa conta, seja exigindo que eu trabalhe mais tempo, seja exigindo que eu contribua mais. Né? Então, é isso que a gente está enfrentando no debate da reforma. Então, provavelmente, iniciativas como essa... A ideia é buscar o equilíbrio, tá, Ramon? Provavelmente o seu regime, toda vez que a gente tem essa mudança de critério, mudança de premissas, aí você vai ajustando essa conta com o passar dos anos. Então, ele fala de um déficit milionário. Agora, se você for fazer a conta, eu diria que ele é trilionário, tá? A conta já está feita. O déficit da Previdência entre regime... O próprio, que é o que a gente faz, essa projeção federal, estadual e municipal, é na ordem de 4 trilhões de reais. Se você olhar o governo americano, o déficit é de 6 trilhões de dólares. Então,
eu tenho déficit no mundo inteiro envolvendo previdência. Por isso que os gestores têm que ficar atentos para que o pagamento desse benefício não consuma cada vez mais recursos que deveriam ser destinados para as outras coisas. Essa é a discussão. Só que a sociedade tem que enfrentar esse debate. Ela quer continuar pagando essa conta ou ela entende que essa conta precisa ser ajustada? E quais... vamos a 3 perguntas, uma minha e 2 que eu recebi aqui. Tá bom, vamos lá. Qual é esse impacto em relação às diferenças de alíquotas? Sim. Diferença, porque se tem uma diferença, se eu tenho um regime geral, quais são as vantagens de eu sair do regime geral e ir para o próprio, ou desvantagens, caso exista? Sim, sim. E 2 perguntas aqui que nós recebemos da Sara. Uma é mais ou menos nessa linha, o que devemos considerar em relação aos segurados da Previdência Municipal e como o agente municipalista pode atuar de maneira objetiva, você está nos assistindo agora, no convencimento, no esclarecimento, na pesquisa, no ambiente municipal para permitir que isso impacte positivo o prefeito, os vereadores e as demais pessoas para decidir. Tá, eu vou tentar juntar isso tudo numa espécie de orientação para o agente municipalista. Sim. Nós temos vários atores atuando em previdência, desde o seu Joaquim, que é dono da padaria, que elege o prefeito, elege o vereador. Então, tem esses agentes políticos no comando, mas que foram eleitos por nós. Né? Então, passa pelo prefeito, quando avalia suas contas, olha, eu tenho interesse em estudar a perspectiva de ter um regime próprio no meu município. Por quê? Porque isso pode gerar uma economia. Normalmente, essa decisão é essa conta que é feita. Matemática. Se eu pago 20% de contribuição patronal e se eu tenho uma massa relativamente jovem, ou seja, servidores ali na casa dos 30, 35 anos... Posso contribuir o 11, por exemplo. Muito provavelmente, a avaliação atuarial vai indicar que 11% de patronal é o suficiente. Imagina, que prefeito não quer ter uma despesa de 20% para 11%? Só que essa não é a única conta a ser feita, né? Então, a gente tem que manter esse equilíbrio ao longo dos anos. Uma coisa é quando você aprova a Previdência, outra coisa é manter essa alíquota em equilíbrio. E aí, agente municipalista, você tem que manter esse diálogo, além dos agentes políticos, com os servidores, com os sindicatos. Por quê? Porque à medida que haja necessidade de aumento dessa alíquota, os servidores, naturalmente, não querem um aumento. E aí acionam os sindicatos, que acionam a Câmara, que aciona os agentes políticos. Aí tá todo mundo reclamando, tá todo mundo discutindo. Reclama, fala, não, ninguém vai aumentar nada e, enfim, e aí, não tem mágica. Não tem mágica. Comigo? Não, e ainda tem um impacto, por exemplo, todos os servidores não querem aumentar a alíquota, mas querem continuar ampliando os salários, tendo as restituições, pagamento, os impactos que a gente está vendo, por exemplo, o aumento do piso do magistério, o piso da própria categoria. Então, todos esses aumentos relativos a pessoal, eles impactam diretamente, porque envolve a média de salário dos servidores municipais. Então, se ele ganhava 100 e o salário dele foi para 200, naturalmente isso vai ter um impacto no benefício previdenciário. Então, o agente municipalista, ele pode fazer um papel assim, didático mesmo, de esclarecer toda vez que houver essa discussão na prefeitura, o que se tem que buscar? O equilíbrio dessas contas. Mas eu quero ouvir mais dúvidas aí do pessoal. Tá, o pessoal vai mandando para cá. Vamos ver aqui, ó, o que nós temos. Assistindo pelo Facebook, vamos ver aqui. Emerson Campos, Selma Marques Borges, Ulda Lamel, Santiago e Emerson Campos de novo. Ele deve estar assistindo em 2 dispositivos aí, né? Emerson, você está no celular e está no vídeo ao mesmo tempo, passaram aqui. Ótimo. Mas vamos retomar, o pessoal vai falando meio devagar. Como é que eu devo fazer, então? Então, eu já identifiquei que existe essa diferença de regime, existe uma possibilidade da redução de alíquota, eu preciso ser uma pessoa muito prudente na discussão desse tema e do impacto atuarial, eu preciso de um profissional fazendo um cálculo caminho, né? Um cálculo atuarial para que eu saiba o que está acontecendo de fato, senão você vai estar chutando sobre o futuro. Não, as pessoas não vão aposentar, pronto. não é razoável, né? E tá ok. E aí eu cheguei nessa conclusão, uma perspectiva objetiva de redução de alíquota, principalmente em municípios que têm uma população jovem, no quadro de servidores permanentes, em que eu posso baixar esse valor de 20% para 11% a contribuição mínima, sendo que isso será de 14%
a partir do ano que vem, é isso? Exatamente. Na verdade, essa medida provisória que saiu do governo federal, ela vai cumprir o que a gente chama de noventena e ela entra em vigor a partir de 1º de fevereiro. Então, 1º de fevereiro. A princípio, ela se aplica aos servidores federais, mas o Ministério da Previdência já se posicionou que isso também será aplicado para estados e municípios, o que vai representar, de certa forma, um alívio para as contas municipais, que já estavam ali pressionadas com os gastos previdenciários. Se ele arrecada mais do servidor, vai ser mais recursos que entram para pagar os benefícios. Maravilha. Mas voltando lá nessa decisão do prefeito. Na decisão do prefeito e no papel do vereador. Exatamente. Que é isso que nós discutimos no questionário que está aqui no link para o pessoal. O vereador ele pode atuar de muitas formas, né? Nesse momento inicial, discutindo essa proposta que veio do Executivo para optar ou não pelo regime próprio, mas em todo o monitoramento. O vereador tem esse papel de fiscalizador. Né? Ele conta muitas vezes com os órgãos de controle para assessorá-lo, né? Mas ele, digamos, é o agente político guardião dessas contas. Né? Ele está ali, tudo passa por ele, todas as alterações. O orçamento anual, quando o vereador aprova o orçamento e nesse orçamento vem o orçamento necessário para pagar as despesas. E quando nesse orçamento vem um pedido de aumento de alíquota ou de ajuste da alíquota, tudo tem que ser referendado pelo legislativo local. Né? E aí entra essa discussão, muitas vezes influenciado pelos sindicatos, pressão dos servidores. O vereador, não, eu me abstenho, né? Eu não vou compactuar, né, com esse pedido que está vindo do Executivo e tal. Nessa omissão, ele pode estar prejudicando as futuras gerações. Sim, né? sim. E pressionando o caixa da prefeitura. Sim, Por quê? Porque quando é feita essa avaliação e é feita essa proposta de ajuste, ela é toda fundamentada tecnicamente. No momento em que não se aprova esses ajustes, não há um monitoramento, né, dessa gestão, você compromete o equilíbrio dessas contas, naturalmente. Então, é muito importante a atuação do vereador, ele está em todos os momentos, desde a criação, a manutenção manual com a aprovação do orçamento, o pedido de vistas à gestão, ele se interessar, ele se candidatar como conselheiro de regime próprio. Por que não? Sim. Ele pode ir representando, porque muitos desses vereadores são servidores municipais. Então, eles também têm um interesse pessoal de participar do regime próprio local. Então, na verdade, todos que estão envolvidos ali, a partir do momento que é uma decisão de ter regime próprio, todos os agentes têm que colaborar. E essa participação, por exemplo, do vereador no conselho pode auxiliar, por exemplo, na gestão do próprio fundo, né? Que é super relevante. Tudo passa pelos conselhos, que o regime próprio ele tem, além da figura dos diretores, do gestor principal, que é o presidente ou superintendente da autarquia, ele conta ali com os conselheiros, que a gente chama de conselho de administração, tem o conselho fiscal e tem o conselho da área de investimentos. Então, ele pode atuar dependendo da expertise dele. A nossa pesquisa mostrou que a maior parte dos vereadores que responderam à pesquisa tem pós-graduação. Então, são pessoas bem qualificadas, que poderiam estar colaborando diretamente no tema. E também uma coisa que é muito importante é evitar que esse recurso da Previdência tenha um uso inadequado, que tem uma coisa... Hoje é menos frequente, mas foi muito frequente no passado, que o prefeito falava o seguinte, olha, então para fazer a obra tal, eu vou pegar esse recurso aqui da Previdência que está parado, como se fosse uma caixinha dele e gasto esse recurso. Não pode, que aí você descapitaliza o regime. Então, o que acontece? Com esse movimento... Como é que hoje é tratada essa questão? Há proibição? Há essa segurança do regime de manter esse recurso intocável para garantir a aposentadoria dos servidores? Olha, a legislação protege, mas na prática, principalmente em momentos de recessão como o que a gente está vivendo, isso voltou a acontecer. Né? Então, como é que isso pode acontecer? Às vezes, não repassando a contribuição patronal, não repassando a contribuição do servidor. Então não preciso nem tirar o fundo, é só não repassar, é uma forma de você descapitalizar o fundo, né? E o mais grave é que isso tem sido referendado pelo Legislativo. E aí você olha, nossa, estamos quebrando o porquinho, né? Porque eu teria que guardar esse recurso para ser usado
para essas futuras gerações, não nem tão futuras assim. Então, tem recurso que já está sendo usado para o pagamento dos benefícios atualmente. Né? Se ele deixa de ser repassado, você torna esse fundo insustentável. Né? Então, é muito importante que o vereador compreenda a complexidade da ação dele. Às vezes, a discussão passa a ser política e perde o aspecto técnico. Mas o efeito é devastador sobre esse regime. Então, olha, você que está nos assistindo aí, você que é vereador, acho que existe um primeiro aspecto de entendimento técnico e qualificação sobre o tema. Isso. Você precisa entender quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos e qual a realidade do seu município, qual o diagnóstico. Porque às vezes as pessoas falam do fundo, do regime. É muito interessante, município pequeno é meio rádio peão, né? Então vira lenda urbana. O regime isso, o regime aquilo e tal. Calma, vamos voltar, vamos analisar tecnicamente o que está acontecendo. Qual a viabilidade do seu regime hoje? Como que está sendo feita a gestão? Você está garantindo um futuro e um processo de contribuição? Porque senão o processo pode ser pior. Exatamente. Se esse fundo quebrar, você vai ter que tirar recurso da receita corrente para pagar os funcionários. Além de pagar toda a folha de ativos, você vai ter que pagar a folha de inativos. Se você já não está dando dinheiro para pagar hoje, imagina você pagar hoje e pagar os aposentados sem nenhuma folga. Então, mas assim, só quem ouvir isso, até puxando o gancho, fala assim, então para que eu vou voltar para o regime geral? Ou eu vou ficar no regime geral? Mas a gente também tem que entender que o regime geral, o INSS, muitos desses municípios que têm essas dívidas previdenciárias que o INSS, né, que é até uma discussão que a CNM está levantando, tem muitos municípios que não estão recebendo FPM. O desconto da dívida é na fonte do FPM. Então, não tem muito para onde correr. Então, às vezes, ficar no regime geral pode ser o pior dos mundos. Às vezes, ele fala assim, olha, eu vou extinguir meu regime próprio e vou voltar para o regime geral. Aí ele fica com dois problemas, porque o regime próprio, ele não extingue assim. Né? Então, aqueles que estão no regime próprio têm que buscar a melhor forma de saldar esse regime. E os que estão no regime geral, avaliar se naquela massa daquele município é interessante para o regime próprio. Na verdade, todos querem o equilíbrio das contas previdenciárias, só que todos têm que fazer o esforço para buscar esse equilíbrio. Mas esse alerta é muito importante, porque olha só, imagine você que tem um regime próprio de previdência e está contribuindo. Você já contribui menos. Você, ao invés de contribuir 20, você contribui 11. Mas você tem o risco da gestão desse processo no curto prazo. Então você fala assim, não, então isso no longo prazo pode dar um problema na minha arrecadação. Então eu vou devolvo. Faz-se o cálculo atuarial pelo regime geral e a dívida previdenciária é abatida direto do seu FPM. Então não é que você vai ter um problema no futuro, você já tem um problema já. Que aí que chega dia 10, não cai nada, o que cai do FPM é recolhido, dia 20 é recolhido e depois é recolhido. E nós temos muitos casos de municípios por essa contribuição e por outros problemas que estão com 0% de FPM em relação a isso. Ou seja, você está abdicando da sua capacidade de gestão municipal. Exatamente. Então não é simplesmente uma coisa, não, eu estou deixando o problema para lá. Eu estou abrindo mão da capacidade de coordenar a resolução dos problemas, né? Então, o regime próprio, você está puxando para si a responsabilidade, mas você tem um bônus também. Né? Como gerenciar isso da melhor forma nas contas municipais. Quando a gente fala gerenciar, é no bom sentido, né? Você fazendo repasses regulares, mantendo esse regime equilibrado, envolvendo toda a comunidade, deixando transparente o que está acontecendo, envolvendo os conselheiros nas melhores decisões, os agentes políticos, e aí você vai ter um regime saudável. Isso é muito importante. E se você não tem ideia de como fazer isso, procure a CNM. Nós temos um conjunto de cartilhas, de orientações, de notas técnicas, de publicações. Você pode ligar para cá, 061 2101 6000, e você pode pedir para falar com o pessoal da área de previdência, que eles vão te dar essa orientação passo a passo para que você tome essa decisão de maneira consciente. Você não pode também tomar uma decisão afobada. Falar assim, agora é a salvação da lavoura, vamos pular para cá e vamos pular para lá, porque não tem se já tivesse, se fosse fácil de ser resolvido, já teríamos resolvido há muito tempo, né? Exatamente. Então vamos lá.
Bom, estamos terminando aqui a nossa primeira meia hora. Nós fizemos uma primeira introdução, uma apresentação. Vamos entrar nos temas um pouco mais específicos. Vamos falar um pouco da pesquisa. O que era a pesquisa, como é que ela foi desenvolvida, qual o objetivo, o impacto, quantidade de perguntas e o que se espera. Porque as pessoas às vezes acham que não. As pessoas às vezes vêm muito a Brasília e acham que a gente só vem aqui para fazer pressão no Congresso Nacional. Vai lá e briga. Olha, a gente faz isso também o tempo inteiro. Mas para cada briga tem um estudo prévio que fundamenta a briga. A gente não sai aí, né, de picuinha porque isso ou porque aquilo. Então tem todo um trabalho de questionamento, de validação, de verificação que você que está nos assistindo precisa nos auxiliar. E isso, inclusive, é um papel que nós estamos agora prevendo para você, agente municipalista, que vai estar conosco na próxima marcha. Nós vamos, o agente municipalista vai ter acesso gratuito, o agente municipalista com a carteirinha de agente vai ter acesso gratuito à marcha. Nós vamos fazer um evento nacional de agentes municipalistas e nós vamos colocar o quê? Quando o município precisar responder uma pergunta sobre Previdência, Saúde e Educação, nós vamos passar para você direcionar no seu município para que isso não fique perdido em algum escaninho. Porque o que acontece é que a gente manda a pergunta, prefeito, o que está acontecendo? Ele não fala nada. Aí chega aqui e fala, mas o meu município, eu falo, o senhor não disse nada, né? Então, vamos entrar agora um pouco mais no aspecto da pesquisa. Fala sobre a pesquisa, o que ela é. Eu sou professora da UNB e sou pós-doutoranda da USP de Ribeirão Preto, São Paulo. E eu estou fazendo um trabalho com o meu supervisor, deixar um abraço aqui para ele, o professor André Aquino. Professor André Aquino, curte e compartilhe esse vídeo que nós vamos olhar depois, tá? Então, o nosso estudo é sobre governança de municípios que têm regimes próprios de previdência. E o que a gente percebe, até como pesquisador em outras pesquisas, que não é muito um hábito dos gestores públicos responderem pesquisa. A gente deixa aqui um apelo para os agentes municipalistas, é muito importante esse feedback para a gente definir políticas. Porque quando a gente faz a pesquisa, a gente levanta um diagnóstico. Então, todas essas perguntas que nós colocamos no questionário, a gente estudou muito tempo, o perfil, o papel dos vereadores, para dizer o que a gente pode perguntar que tem a ver diretamente com a atuação dele. Então, a gente faz perguntas do tipo, se ele considera a Previdência um assunto complexo. Né? A gente relaciona uma série de dificuldades que a gente conseguiu levantar, que normalmente um vereador tem e pergunta, você que está respondendo essas perguntas, qual dessas aqui você tem dúvida? Isso vai ajudar a gente a fomentar, por exemplo, orientações, cartilhas voltadas especificamente para esses vereadores atuarem de uma forma mais proativa na Previdência. Né? Como é que eles têm, como é que é a relação deles em relação à prefeitura? Como é que eles tomam decisões? Não, isso é negociado? Como é que ele fica sabendo do tema? O que chega para ele? O que ele conhece das contas da Previdência? Será que ele já fez uma discussão entre os pares dele, entre os próprios vereadores, se aquele município não podia estar no regime próprio? Então, às vezes, apesar da iniciativa ser do Poder Legislativo, nada impede que se abra uma audiência pública no município para questionar e para discutir. A gente está buscando alternativas de melhor gestão. Né? E a participação social na gestão pública, ela é fundamental e ela tem que ser ativa e tem que ser proativa, né? Não, e assim, o vereador está ali naquele burburinho. Ele sabe, mais do que eu e você que estamos aqui em Brasília, o que está acontecendo no município dele. Então, a gente faz desde perguntas bem mais gerais, para capturar o que ele entende de previdência, as principais dificuldades, até pergunta bem específica, para avaliar o seguinte, se aquele grau, o que a gente pode ajudá-lo naquela dificuldade para ele lidar com o tema e conseguir dialogar a melhor solução para o município dele. Né? Então, ele pode fazer esse papel, é um papel que interessa a todo mundo, ele pode usar, inclusive, como bandeira política. Né? Fala, olha, eu convoquei aqui, porque essa conta não é paga só pelo servidor, não é só a contribuição patronal, não é só aquela parte da prefeitura e não só a parte do servidor. Mas quando esse regime começa a fazer uso dos recursos da outra receita, aqueles cidadãos daquele município também estão ajudando a pagar essa conta. Então, nada mais justo que todo mundo participe do debate. Sim. E é muito importante que as pessoas participem
participem do debate e tenham acesso à informação de forma qualificada. E o responder à pesquisa é muito importante, não só responder à pesquisa, como responder à pesquisa de forma correta. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Eu fui dar um curso de agente municipalista no interior da Bahia, era no município de Barreiras. E no município de Barreiras, nós agregamos muitos municípios da região do Nordeste, da própria Bahia e tal. E aí tinha um município que reclamava que tudo estava ruim, tudo estava o caos, ele não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha estrada, não tinha nada. E eu falei, não, vamos analisar então nos nossos dados estatísticos, pegamos os dados oficiais, dados do IBGE, e fomos analisar os índices. Então se tinha lá 0 é ruim e 1 é muito bom. Né? Aí eu falei assim, índice de esgoto tratado no município, não tem nada. Eu falei, aqui está dizendo 1.0, padrão suíço, né? Participação em cooperação internacional. 1.0, vocês interagem, tem ações, financiamento. O cara bateu a mão na cabeça assim, falou, ai meu Deus, foi para aí esse negócio? Eu falei, que negócio? Falou, não, me veio uma pesquisa aqui, aí a moça lá me perguntou o que era para fazer, até essa pesquisa quem tem que falar, fala que tá bom. Ela pegou e falou que tava bom tudo. Respondeu tudo sim, basicamente a Suécia estava tão bom, mas tão bom, que ela não conseguia pegar financiamento, porque ela estava acima dos índices de priorização. Nossa. Né? Porque você tem um dinheiro para aplicar para o desenvolvimento daquela determinada região. Sim. Você não vai ter dinheiro para todo mundo. Sim. Esse município está o caos, e esse município está com padrão europeu. Então, deixo de aplicar o recurso nesse município e aplico no outro. Ou seja, esse desconhecimento, muitas vezes por essa falta de hábito de responder pesquisa, pode gerar um impacto negativo. E no caso da Previdência, o desconhecimento é ainda maior, porque as pessoas estão tomando uma discussão sobre a reforma previdenciária de uma forma só binária em relação ao que está acontecendo no Congresso Nacional. Exatamente. Né? Então eu faço, não faço, quero, não quero, como se fosse tudo para amanhã e acabou o mundo, né? Então, eu quero dizer para vocês, eu já sobrevivi os últimos 5 fins do mundo, estou pronto para o próximo, esperando aí. Não vai acabar amanhã. A gente tem que pensar e tem que planejar essa gestão, tem que planejar, né? Eu queria muito ouvir os vereadores. A gente viu que tem vários. Vamos ver aqui se os vereadores estão... Pode mandar pergunta específica. Manda pergunta específica, tudo aquilo que você sempre... Como é que tem sido a sua relação com a sua Previdência? Que Agora nós vamos entrevistar você que está nos assistindo, né? E sabe que é bom o programa ao vivo. Quais são as principais dificuldades que você tem encontrado? O que você gostaria de ler, de ter em mãos para você conhecer melhor a sua Previdência? Vamos lá, olha lá, o que a gente pede, o pessoal vem rápido, ou eu estou enrolando faz tempo e não li as perguntas. Vamos lá, Facebook, Eduardo Josafa. Bom dia, meu nome é Eduardo Josafa, sou servidor público do município de Vinhedo, São Paulo. Certo. Gostaria de saber se, ao ser adotado o RPPS, todos os servidores efetivos serão automaticamente filiados. Existe a possibilidade de dar a opção para o servidor permanecer no regime geral? E o que é a segregação em massa? Eita, Josafa. É Josafa, né? Não, é masculino. Eduardo Josafa. Eduardo. Vamos chamar de Eduardo. Então, Eduardo, vamos lá. Quando o município tem essa decisão referendada pelo Legislativo de ter regime próprio, o servidor não tem opção. Não é uma decisão individual. Não é uma vontade. Não é uma vontade individual. Eu não quero. Não. A partir do momento que é aprovado o regime próprio, assim como tem 2.100 municípios que têm regime próprio, todos os servidores concursados desse município automaticamente estão no regime próprio. Muitos servidores dizem, mas eu ganho tão pouco, se eu ficasse no regime geral, a minha alíquota seria menor, porque lá é escalonado. E no regime próprio você tem uma alíquota de saída. Entendi. Então, todo mundo... Então, da perspectiva do servidor... Ele está pagando mais. Mas, enfim, tem outras benesses que o regime próprio oferece, que ele, por exemplo, ele não vai precisar ficar na fila do INSS lá, velhinho, ele vai ter uma previdência esperando por ele dentro do município dele. Né? Isso é muito bom. Então, ele vai ter... muitos dos regimes oferecem muitos serviços específicos voltados para aposentados e pensionistas. Então, tem que ver ali o custo-benefício também de ter isso à disposição. Qual a outra questão que Vamos ele colocou? A segregação da massa. O que é segregação da massa? Parece, né, coisa... Então, é um assunto muito técnico, não dá para explicar aqui em poucas palavras. Nós temos apenas 150 municípios que têm regimes próprios que fizeram opção por segregação da massa, então não é uma coisa muito comum, mas basicamente o município é uma alternativa que o município busca para
ter uma alíquota menor de regime de contribuição do servidor e contribuição patronal. Separa os novinhos dos velhos, é isso? Exatamente. Então ele assim, divide aquela massa em duas e fala, olha, quem entrou até 2010, por exemplo, vai fazer parte do que a gente chama de plano previdenciário, que é o que vai ser capitalizado e eu vou pagar. E quem entrou, quem entrou até 2010 é o plano, é isso mesmo, né? Plano previdenciário. E quem entrou depois vai participar do plano financeiro. A diferença é que um é bancado com o que a gente chama com os recursos que entram no ano, com fluxo de caixa. E o outro a gente capitaliza para pagar esse benefício no médio e longo prazo. Faz o cofrinho, né? Que legal. Mas a maioria dos municípios não faz essa segregação da massa. Então, o recurso que ele recebe, uma parte ele paga os benefícios do ano e o que sobra ele guarda nesse cofrinho para pagar o benefício ao longo do tempo. Mas ele não precisa ficar preocupado com isso não, tá, Eduardo? Porque isso é uma coisa muito técnica, isso é muito estudado, tem envolvimento atuarial, uma discussão. E se tiver uma questão mais política por trás, aí eu acho que é importante o vereador conhecer. Então, e chamar o pessoal lá da sua autarquia, lá do regime próprio, ou do fundo, que normalmente é um fundo, para ir lá na Câmara dos vereadores explicar direitinho para eles tomarem decisão nesse aspecto. Olha que pergunta simpática para você fazer o pessoal. Você chega, eu quero saber se o nosso regime próprio de previdência está fazendo a segregação da massa. Se ele não souber responder, você liga para a gente e vamos começar a conversar. Exatamente. Vamos fazer chamada oral do pessoal do Fundo de Previdência. Mais pergunta aqui via Facebook. Rogério de Barranhos, estou vereador de Equador, Rio Grande do Norte. Opa. Gostaria de saber como fica a relação caso o município opte por regime próprio com relação aos valores pagos ao regime geral. Então, vereador, na verdade, a partir do momento que você faz a opção, você assume aí essa massa de servidores que são do município para você pagar os benefícios. Então, você assume a arrecadação dessas contribuições e o pagamento dos benefícios previdenciários. Desses que já estão aposentados. Quem está aposentado pelo regime geral continua lá. A gente está falando de uma massa que eu vou assumir a partir daqui. Mas aí eu posso, por exemplo, pedir uma compensação previdenciária de tudo aquilo que foi contribuído por esse servidor na vida inteira dele para o regime geral? Então, essa compensação, isso venha para o meu cofrinho? Ela funciona dos dois lados. Esse servidor que ainda não se aposentou e que vai contribuir para o regime próprio do município, no momento que ele se aposentar, é feito um processo administrativo no qual esse regime próprio vai cobrar do INSS tudo que esse servidor contribuiu lá para o INSS. E a mesma coisa acontece no INSS. Então, quando ele vai pagar a aposentadoria desse servidor, que está... Na verdade, o servidor já estava lá, mas se eu tiver um servidor que saia do município e vai para uma empresa, o INSS também vai cobrar do município essa compensação previdenciária. Entendi. Ela funciona nas duas vias. Vamos lá, você queria pergunta técnica, agora temos mais uma aqui, ó. Via Facebook, Roseli Maria Trevisan Franco, bom dia. Meu nome é Roseli Maria Trevisan Franco, sou servidora estatutária, mas contribuo para o RGPS, pois ainda não existe o RPPS em nosso município. Certo. Como pode ser feita a minha aposentadoria? Existem 5 servidores com esse problema em nosso município que até 2021 devem ser aposentados. Aí depois tem uma outra pergunta dela aqui. Mas então vamos nessa, depois eu vou no mais uma. Assim, se não tem regime próprio, o encaminhamento é o mesmo de qualquer pessoa que trabalha numa empresa. Ela vai dar entrada no INSS ao pedido de aposentadoria dela. Então, essa é uma relação desse servidor com o regime geral. Então, o município... Mesmo ela contribuindo para o regime próprio. Não, eu entendi que ela está contribuindo no regime geral. Vamos de novo. Ó, sou servidora estatutária. Certo. Mas contribuo para o regime RGPS. É o regime geral. Então ela contribui para o RGPS. Não, o que acontece no caso dela, não tem RPPS. Então é regime geral. Essa discussão aqui não cabe a ela. Ela vai entrar como qualquer pessoa numa agência do INSS e vai requerer o benefício dela. Então você contribui para o regime geral e vai se aposentar no regime geral. Isso ok, aí. Maravilha. Vamos lá para a próxima pergunta. Ainda, Roseli, mais uma dúvida. Os funcionários de nossos municípios estão com dos municípios, com exceção dos estatutários em vacância,
são seletistas e a Prefeitura enviou o projeto à Câmara mudando o regime seletista para estatutário. Certo. Mas com previsão de criação do RPPS somente daqui 1 ano ou mais. Certo. O correto não seria fazer o RPPS imediatamente após a mudança do regime jurídico? Olha, você cria uma técnica agora que está bem técnica. Então, claro que o primeiro caminho para você ter um regime próprio é esse servidor estar no regime estatutário. Mas isso não é tão fácil de fazer. Esse é o primeiro caminho. Vai ter um estudo atuarial prévio, vai ter uma discussão política, vai passar pela Câmara, vai ser referendado. Então, eu imagino que o prefeito está fazendo um planejamento porque ele sabe de toda essa via burocrática que vai ter que ser observada até o regime entrar em vigor. Então, esses servidores, colegas delas, só vão ter regime próprio a partir de ter uma lei municipal que diz, a partir de agora está criado um regime próprio. Maravilha. No prazo lá que for definido pela Assembleia. Mais última da Roseli nessa primeira leva. Qual a melhor maneira de gerir o RPPS? Olha, se eu tivesse a pergunta essa de $1 milhão, né? Então, a gente sempre fala de uma gestão responsável, né? A indicação normalmente, eu sempre gosto do caminho da legitimidade. Eu acho que o melhor caminho, isso aí, mas isso cabe a cada agente político, é você fazer um processo democrático, eleger pessoas competentes que estejam preparadas para fazer uma gestão competente, ter conselheiros competentes que façam esse acompanhamento e ajudem na boa gestão, ter um controle social, né? Além dos servidores, dos cidadãos, participando de uma melhor gestão. Então, a melhor forma é todo mundo fazendo a sua parte. Maravilha. Vamos lá, mais perguntas aqui do Facebook. Cuco Pereira. Em Mogi das Cruzes, onde sou vereador, o questionamento é se os cargos de gerência do IPREM, que já funcionam na cidade, podem ser geridos por cargo comissionado. Será que vocês podem tirar essa dúvida? Há algum impedimento legal? Vai depender da lei que foi criada para constituir esse regime próprio. Normalmente, cargo de gestão, ele é de livre indicação, né? Mas, assim, eu não posso... eu não conheço o regimento e a lei que criou, mas, assim... essa discussão passa também pelo superintendente ou presidente da unidade gestora. Seria muito interessante que ele tomasse um café e conversasse com ele a respeito, né? Porque vai depender. Normalmente, todo cargo de gerência, municipal, estadual ou federal, é de livre nomeação quando não tem uma lei, dependendo da carreira, que diga que tenha que ser concursado. Maravilha. Né? Vamos lá, mais uma da Roseli. Ela fala assim, audiência pública para discutir sobre o assunto. Gostei desta opção. É Ótimo. Justo e válido. Eu também gosto. E aqui agora, só uma chamada aqui de quem está nos assistindo. Olha lá. Tuta Rebelato, vereador em Ibirubá, Rio Grande do Sul. Certo. Silvani Chita Dias, vereador de Nova... Silvani Chita Dias, vereador de Nova Módica, Minas Gerais. Dani Menezes, bom dia. Rogério de Barrinhos, vereador de Equador, Rio Grande do Norte. Gustavo da Azamis, vereador de Córrego Danta. Guilherme Hautzinger. David... Agora acho que acertei, Guilherme, toda vez eu erro o nome dele, né? Davi Nogueira, vereador de Valença, Rio de Janeiro. E Rabisnei Pereira de Carvalho, secretário de Planejamento de Pedreiras, do Maranhão. Olha, bastante gente. Bacana, hein? Tá vendo? Você falou que era para o pessoal participar. Olha, todo mundo colocando o nome, vai ficar registrado, vai para a internet. Não, isso é importante, gente. Essa participação. O bom de programa ao vivo é isso. E tem mais um monte de perguntas em só mais 15 minutos. Vamos lá. A Ana Genesini, bom dia. Não temos ainda um estatuto e nem tampouco o fundo municipal. Certo. Se mudarmos o regime antes da criação das leis mencionadas anteriormente, como faremos o recolhimento da contribuição mensal para a Previdência, uma vez que o FGTS deixará de ser recolhido, servidora da Prefeitura de Vinhedo e vereadora na cidade? Então, vereadora, na verdade não tem como você fazer nada sem passar por esses caminhos antes. O regime próprio não vai ser criado enquanto não tiver um regime estatutário no município. Então, não existe essa possibilidade de criar antes de todos os caminhos burocráticos que se exige para criar um regime próprio. E, havendo essa criação, por exemplo, eu não vou recolher mais, no caso sendo estatutário, você já não recolherá mais FGTS. E aí você vai ser uma conta inativa de FGTS. Entendi. Né? Então, ela muda a relação de empregado
para a relação de servidor, que é justamente essa migração do seletista para o estatutário. E tem outras implicações, não somente essas. Mas, então isso não vai acontecer sem essa criação efetiva. Se ele não houver uma mudança de regime geral, de seletista para estatutário, não há que se discutir a criação de regime próprio. Então, vamos lá. Ainda mais uma do Facebook. Israel Batista Pinheiro, bom dia. Parabéns pela iniciativa, muito boa reflexão, muito relevante para a edilidade. Bom, Luiz Suetônio, muito esclarecedor o bate-papo de hoje, assistindo no site da rede. Gleidson Virães, de São Bento do Una, pergunta assim: temos alguma experiência exitosa na gestão previdenciária? Quais municípios? Tem vários. A gente tem, eu não relacionei todos aqui, mas normalmente municípios pequenos, até 20 e 30 mil habitantes, são os melhores indicadores. Então, mas tem algum que ele possa acompanhar? Eu teria que... É porque a gente evita também nominar aqui, porque vai que uma boa prática vire uma não boa prática. Mas eu acho que a gente trazendo essa discussão mais à tona, a CNM pode até revelar esses nomes, até para ele servir de parâmetro para os municípios que estão ali. Fernando, você tem um que a gente possa falar? Ariquemes, Rondônia. Ariquemes, Rondônia, olha. Ariquemes, Rondônia. Ariquemes, Rondônia. Mais algum que a gente pode... Buriti de Minas. Buriti de Minas. Vamos lá, Fernando. Tem um monte. Nós temos muitas experiências exitosas de regimes equilibrados, bem geridos, porque o que vem à tona é só o que não funciona no Brasil, né? A gente tem ótimas experiências municipais. Pode falar mais. Brusque, Santa Catarina. Brusque, Santa Catarina. São Nicolau, Rio Grande do Sul. São Nicolau, Rio Grande do Sul. O Fernando, ele está atrás aqui dos bastidores, mas é ele quem fica aqui na CNM lidando diariamente. E sabendo a realidade. Se você que foi quem entrou com esse pedido? Deixa eu perguntar. Esse aqui é o Gleidson Virães. Ele é da onde? São Bento do Una. Não, esse é o Luiz Setone. Esse é São Bento do Una. Deixa eu ver o estado aqui. Tem que virar aqui, que senão não dá para ler. Não aparece o estado. Bom, ele pode ligar aqui, né, Fernando? Procurar você e ele vai passar a lista de experiências exitosas. Maravilha. Vamos lá que temos mais perguntas. Vamos lá. Vocês veem que nós ainda não estamos com ponto eletrônico. O ponto é só o celular. Mas hoje já estamos com o microfone de lapela. Pois é. Depois vocês passem um feedback aí sobre a melhoria do estúdio. Estamos crescendo, a rede está crescendo. Vamos lá, Davi Nogueira. Bom dia. Estamos analisando um parcelamento especial enviado pelo chefe do executivo. Certo. A dívida é de 26 milhões e o prefeito alega urgência, pois não consegue retirar o CRP e pendências do CALC. O Conselho não se posicionou e não tivemos audiências públicas. Certo. Agora sobrou para a Câmara. É complicado. Vamos lá, explicar. CRP, para quem não conhece, é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Então, existe um monitoramento por parte da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda na boa gestão dos regimes próprios. Então, tem uma série de indicadores que são monitorados pelo Ministério, que agora é a Secretaria da Previdência. Quando o município deixa de atender algum desses critérios, ele acaba perdendo esse certificado. E esse certificado é muito importante para os municípios, por exemplo, receber transferências voluntárias. Quando o município chega a perder o certificado, ele tem que fazer toda essa revisão ajustada, qual é o problema. Me parece que é a questão do parcelamento, que é o que ele está fazendo. Esse certificado, por exemplo, impacta no CALC, e ao estar no CALC, que é um cadastro de regularidade, isso pode impedir o processo de transferências voluntárias, por exemplo, recepção de emendas parlamentares. Mas quem tem dívida com o RGPS também enfrenta o mesmo problema, não é porque está no regime próprio, não. Isso tem que ficar claro. É verdade. Mas em relação ao parcelamento, então, essa discussão ela tem que ser realmente mais democrática. Primeiro, o valor que eu vou parcelar cabe dentro do orçamento do meu município? É um cuidado que o vereador vai ter que ter. Porque ao referendar, e assim, ele fala, acabou sobrando para a Câmara. Mas, na verdade, a Câmara é quem decide. Ela já era a pessoa que deveria decidir. Mas eu não vejo impedimento da Câmara chamar uma audiência pública. Vamos fazer uma audiência, eu quero entender melhor esse parcelamento, que pode ser que o vereador, até no afã de ajudar o município, aprove. Só que aí depois ele descubra que o valor que ele parcelou não cabe dentro do orçamento dele. Sim. Não, então, infelizmente ou felizmente, né, vai sempre parar na Câmara, porque é lá onde as coisas são decididas, é a voz do povo. Então, é um bom momento aí para uma audiência pública, uma chamada. Fica a dica. Vamos lá.
Temos mais um monte de perguntas e 8 minutos para o final. Vamos lá. Então vamos responder. Luiz Suetônio em Lagoa Nova, Rio Grande do Sul. Assistindo pelo Facebook também Fernando Vicente de Paula, Solange Pádua e Luciana. O Gleidson Virões mandou o número 6, que eu não entendi o que significa. Acho que a gente está trucando, ele está pedindo 6 aqui. Fabrício Neves, bom dia. Como pesquisador, vejo com bons olhos essa discussão. Abraços à professora Diana. Talvez ele seja seu aluno, né? Vamos lá. Do Facebook, Davi Nogueira. O parcelamento é com base na portaria 333 de 2017? Boa pergunta. Vamos lá, Fernando. Essa questão mais legal, ele está perguntando se o parcelamento parcelamento é com base na portaria 333 de 2017? Pode ser feito. Pode ser feito. Aqui, como eu falei, essas questões bem específicas envolvendo principalmente endividamento da Previdência, podem procurar aqui no 21016000, DDD de Brasília 61, Fernando, que é um funcionário aqui da Confederação que fica à disposição dos municípios para tirar dúvidas na área de Previdência. Não é isso, Fernando? Tá bom? Ronaldo de Paula, Canela, Rio Grande do Sul, está nessa lista, provavelmente a lista dos bons gestores do processo de município. Canela, o Fernando está dizendo ok, ele não está aparecendo. No próximo vai ser um bate-papo especial com a participação do Fernando. Nós vamos apertar aqui e colocar mais uma cadeira e vocês vão conhecer o Fernando, nosso ponto eletrônico, que sabe todas as leis e todas as regras. Vamos lá. Canela está na lista também. Vocês estão fazendo um bom trabalho aí, segundo o Fernando, nosso super sabedor de tudo. Roseli Maria Trevisan Franco, os funcionários estatutários em vacância podem solicitar ao município a complementação da aposentadoria, uma vez que o regime estatutário diz que a aposentadoria é integral e o RGPS paga somente até o teto vigente? Então, isso tem sido judicializado. Mas aquela história vai da decisão do juiz, não é isso, Fernando? A gente tem ouvido experiências que tem juízes que têm dado esse direito ao servidor, tem outros que entendem que não. Se ele contribuiu para o regime geral, mesmo que tenha um período de transição, cabe a ele receber o benefício que foi referendado. No RGPS tem um fator previdenciário, no RGPS não tem, por isso que é mais benéfico para o servidor. Então, o Fernando está fazendo propaganda aqui. Quem está no RGPS acaba tendo ainda... Na verdade, o fator previdenciário está em momento de extinção, mas tem muito servidor que era seletista e que foi submetido ao fator previdenciário, e esses não conseguem revisão de benefício porque teriam que pedir a desaposentação e requerer uma nova aposentadoria. Isso é litígio, já tem decisão do STF. Então, esse assunto que ela perguntou é muito específico, né? Mas a judicialização tem sido recorrente e ela não tem sido boa para os regimes próprios. Porque a partir do momento que é revista essa aposentadoria... Você tem que fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo e dividir a conta com todo mundo. E é aí que a alíquota passa a ser ajustada. Vamos lá. Ainda do Facebook, Guilherme Hautzinger falando aqui, a transmissão tá profissional já. Opa! Bacana. Guilherme, estamos tentando, o equipamento chegou, desde o começo vocês nos acompanham, nós estamos com 1 ano de transmissão, agora chegou todo o equipamento do estúdio, ainda estamos aprendendo aqui e lá como usar as coisas, mas a tendência é melhorar sempre, porque esse canal de comunicação é uma comunicação direta, vai direto para a veia do municipalismo. Isso. E nós vamos falar direto com vocês que fazem a coisa acontecer no município, principalmente para as mobilizações, principalmente para as ações. Enquanto nós não estivermos mobilizando, nós vamos estar esclarecendo, aprofundando, estudando, porque esse é o papel do agente municipalista, estudar sempre e estudar conosco. Sim. Facebook, inclusive, para quem for agora, na semana que vem eu vou estar dando curso na Paraíba e também na Bahia. Acho que eu vou para Ilhéus. Então, se você é agente municipalista, quer fazer o curso, inscreva-se aqui no site rede.cnm.org.br. É gratuito. Vamos lá, tem mais monte. Olha, rapaz, a migração aqui das perguntas. Facebook, Ana Genesini. A CNM poderá nos enviar exemplos de estatutos e fundos municipais que possam nos direcionar? Todas as informações e orientações serão muito bem-vindas. Ótimo, com certeza, né, Fernando? A CNM tem feito isso, é só ligar, pedindo, mandando um e-mail para o Fernando que ele envia para vocês. 2101-6000, ou que número que é o seu direto, Fernanda? 6065. 6065, e aí você consegue falar com a nossa voz oculta aqui, o Fernando, que tudo sabe da Previdência, tá? Depois vai ser que nem o Lombardi, ele não vai aparecer, né? Vai ficar aquele Quem mistério. É o Fernando, né? Quero falar com o Fernando. Ó, fala com o Fernando que ele resolve, tá? Vamos lá.
Não, próximo. Roseli Maria, no projeto de lei que muda o regime jurídico, tem que contemplar todos os direitos e deveres do funcionalismo, como férias, aposentadoria, etc., ou isso seria tratado somente quando criado o RPPS? Eu entendo que é quando é criado o regime estatutário, né? O RPPS, no caso, RGPS já está criado, né? O município automaticamente é filiado ao regime geral. Mas na legislação que fala do RPPS, normalmente fala dos benefícios, dos critérios, das exigências, que envolve a gestão desses recursos no âmbito do município. Mas essas garantias envolvendo o perfil os direitos e garantias dos servidores, normalmente é nessa migração, né, Fernando? Do regime geral para o regime estatutário. A legislação do RPPS ela é bem focada no modelo de gestão que vai ser criado daquele regime próprio daquele município. Ok, vamos lá. Nos 3 minutos que nos faltam, Guilherme Hautziger pergunta assim, esses problemas na Previdência acontecem só no Brasil ou é uma questão mundial? Mundial, Guilherme. Mundial, então, né? Então, assim, tem países, para vocês terem uma ideia, que nem coloca a Previdência nas contas dele, porque é tão grande o déficit que inviabilizaria qualquer empréstimo internacional. Então, no Brasil é obrigatório. Obrigatório. Então, é obrigatório o registro e a evidenciação. Mas é um problema internacional. A gente sabe que, eu até citei, o governo americano tem um déficit de 6 trilhões de dólares. Né? Mas ele está trazendo à tona isso para gerenciar. E se a gente já tem colocado em todos os balanços também os nossos déficits, cada um colocando a sua parcela. Maravilha. Gleidson Virões está falando aqui que ele é de São Bento do Una, de Pernambuco. Opa! Tá? E ele pediu aqui, se possível, falar sobre o encontro de contas. Então, esse encontro de contas também é um projeto que a CNM tem acompanhado. Por quê? Porque tem dívidas que os municípios têm, tem valores que os municípios têm a receber do regime geral e tem valores que o regime tem a pagar. Então, só que essa conta, ela ainda não está muito clara, sabe, Zanin? Então, muitas das dívidas que estão lá acumuladas no município junto ao INSS são dívidas de 20, 30 anos atrás. E você não tem documentos, a prefeitura não tem isso, não sabe exatamente quanto é que está devendo. E quando você vai no INSS perguntar, eles também não sabem de onde vieram esses valores. E aí fica aquela coisa... Então esse encontro está sendo judicializado, a CNM tem iniciativas para levantar as dívidas de cada município, bater isso junto ao INSS, judicializar se for o caso. Muitos municípios já ganharam com a redução dessa dívida de até 40%. Que maravilha. Então é importante o município também procurar a área aqui da CNM que está fazendo encontro de contas, porque dependendo da demanda, ela pode ser individual. E agora deixa eu falar como um locutor de jockey, porque o nosso tempo já acabou. Mas temos mais um monte de perguntas. Deixa eu só passar aqui, você faz um fechamento geral. Fernando Vicente de Paulo fala assim, vamos aproveitar, a transmissão está muito boa, parabéns, o telefone do Fernando é 2101-6065 em Brasília. Karina Borges Santos, como migrar o RGPS para o RPPS sem prejudicar as aposentadorias especiais? Esse foi o grande entrave na primeira reunião para a transição. Certo. Enquanto isso, os servidores ativos estão sem perspectiva de futuro com relação à aposentadoria. Lembrando que no município, os servidores de Ipatinga estão sem pagamento. Calma que eu já vou fazer todas as outras. Márcio Florentino de Soropedica, do Rio de Janeiro. Acho que pronunciei errado. Bom dia, parabéns pelo programa, uma iniciativa de demonstração do princípio da clareza, transparência. É isso aí, parabéns. Eduardo Josafá, o Fundo Previdenciário pode receber imóveis da Prefeitura para compor o seu patrimônio. E vai mais uma, a última aqui. Vai pelo menos nomina as pessoas para agradecer a participação. Eu vou fazer, mas deixa eu fazer outra pergunta e a gente vai voltando. Tá bom. Wilson Júnior presta serviço para o município e o mesmo adotou o RPPA em 2014, depois de uma batalha dura com a população e servidores. Atualmente, o Instituto Previdenciário próprio, em conta vinculada ao valor de 9 milhões com rendimento e aplicação do recurso é suficiente para o pagamento da folha dos servidores do Instituto. Outro fato importante que precisa ser revelado é que o funcionário passa a ter uma maior prontidão com relação às suas necessidades pessoais e garantia dos direitos. Ainda, continuando sobre o assunto, também acho importante esclarecer que os profissionais da educação na condição de professor, uma vez que
o aposentado do RPPS terão garantidos reajustes aos seus benefícios em função do reajuste da categoria anual. E as pessoas já estão desligando a plaquinha do online, mas vamos passar rapidinho suas palavras finais aqui sobre essas ações. Eu queria dizer o seguinte, não existe a fórmula mágica, realmente a gente enfrenta esse debate, a dificuldade de manter o equilíbrio das contas. A gente tem experiências locais que estão muito bem sucedidas, tem outras que basta esse diálogo, né, fazer essa conta e ajustar com os atores certos para a gente buscar esse equilíbrio. E esse ajuste vai acontecer o tempo todo. Então, quem tiver dúvidas específicas, pode mandar aqui também para o e-mail contabilidade.municipal@cnm.org.br, que o que o pessoal não conseguir responder, se for muito específico, eu tento ajudar. Então é isso aí. E eu queria só fazer um apelo. Por favor, respondam a nossa pesquisa. Então, né? Você, agente municipalista, agora, quando encerrar a transmissão, você clica aqui no link e responda a pesquisa. Não, a pesquisa é para os vereadores. Então você não faça isso, você ligue para o seu vereador e fale para ele assistir esse bate-papo que é específico para eles. Tá bem. Pessoal, esse foi o Bate-Papo com a CNM, mais um canal de comunicação direta com vocês. Nós estamos fazendo uma ação, uma nova frente de interação, de articulação com esse importante ator municipal que é o vereador. Você, vereador, que ainda não está participando, conheça a CNM, participe mais, transforme-se num agente municipalista. Toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, nós estamos aqui para um bate-papo direto e ao vivo com todos vocês. Um grande abraço. Obrigada pela oportunidade. E nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais.